Olá, alunos! Não poderia ser diferente, a nossa disciplina é Libras, então eu vou começar dando uma boa noite para vocês. Embora agora seja de dia, né? Seria boa tarde. Mas vocês vão ver, vai estar à noite. Então, boa noite. De novo, para lembrar, boa noite. Então, eu espero que vocês estejam todos muito bem. Em casa é a nossa recomendação para passarmos por esse momento tão difícil para a nossa saúde. Então vamos iniciar a nossa aula. Eu pedi que vocês lessem um texto. Estou reenviando esse texto para que todos tenham acesso. Eu sei que alguns tiveram, outros não, enfim, porque foi feita uma atividade em grupo na sala de aula. Mas já pensando que todos já leram o texto, eu vou só fechar esse texto nos tópicos que eu quero que fique, né? Que é o nosso roteiro, na verdade. O nosso roteiro é para o conhecimento, que eu acho o ideal. Cada um faz o seu roteiro. Fiquem livres para fazer o de vocês baseado no texto. Então eu começo falando da importância do conhecimento histórico. Já que vocês já leram o texto, nós vamos agora para as indagações, para os questionamentos. Quem são esses surdos? De onde vieram? Como a comunidade surda começou a existir? Quais as transformações que os surdos passaram até chegar ao que é hoje? Então, o que eu pedi que vocês fizessem fosse o quê? Fazer uma investigação. Na verdade, a palavra história significa justamente isso. Investigação. Eu trago para vocês um conceito da palavra história. Lógico, há vários outros conceitos. É um bem simplório para que a gente possa adentrar ao nosso tema, que é essa comunidade surda, esse povo surdo. Também, logo em seguida, trago para vocês o conceito de povo surdo e comunidade surda. Qual seria a diferença do povo surdo e comunidade surda? A nossa comunidade surda brasileira, ela se autodenomina povo surdo. Principalmente uma autora surda chamada Gladys Perlin. Então, o que é história? É a ciência que estuda a forma de como os homens se organizaram e viveram no passado para que a gente possa entender o processo de constante transformação ao longo do tempo. No caso dos surdos, estudaremos de como os povos surdos, que assim eles se denominam, se organizaram e viveram ou não. Quando eu digo ou não, vocês já leram o texto, vocês verificaram que em algumas civilizações eles não tiveram esse direito, o direito à vida. Mas o que contribuiu, mesmo não tendo direito à vida em algumas civilizações, para poder entender o processo de transformação dessa comunidade, desse povo surdo? Então, através dessa investigação que vocês fizeram, iremos obter as respostas de como o povo surdo vem pensando e se relacionando ao longo do tempo. Vocês perceberam que foram épocas diferentes. Como que essa pessoa surda se posicionou perante essas sociedades? Mas antes de nós iniciarmos isso, vamos falar um pouco sobre o que é povo surdo e o que é comunidade surda. Segundo Gladys Perlin não, Strobel. Karen Strobel, surda também, autora de vários livros. Ela diz o seguinte: quando pronunciamos povo surdo, estamos nos referindo aos sujeitos surdos que não habitam no mesmo local, mas que estão ligados por uma origem, por um código ético de formação visual, independente do grau de evolução linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outro laço. Aí depois ela fala sobre a comunidade surda. Entendemos que a comunidade surda, de fato, não é somente de sujeitos surdos. Há também sujeitos ouvintes. O que seriam os ouvintes? Nós, né? Membros da família, intérpretes, professores, amigos e outros que participam e compartilham do mesmo interesse dessa comunidade surda, dessas pessoas surdas, mas que estão de alguma forma relacionados. Em outras palavras, o povo surdo são pessoas
que consegue conceituar através da visão. E às vezes uns conceitos diferentes de nós, por isso que nós falamos que eles têm identidade própria, cultura própria. E como é que eles fazem essas transformações? Como é que eles conceituam algumas coisas diferentes de nós? Através de uma língua, né? Se posiciona através de uma língua. Que língua é essa? Língua de sinais. No caso aqui do Brasil, língua brasileira de sinais. Antes de apresentar discussões sobre a educação e as metodologias, que vocês verificam que no final do texto fala das metodologias, que aí nós vamos chegar na Libras em algum momento, nós verificamos que os sujeitos surdos em algum momento histórico eram rejeitados pela sociedade e posteriormente eram isolados nos asilos para que pudessem ser protegidos, pois não se acreditava que pudesse ter uma educação em função de sua anormalidade, ou seja, era uma conduta marcada pela intolerância obscura na visão negativa sobre os surdos, visto como anormais ou doentes. Né? A palavra deficiente muito forte aí. Para refletirmos um pouco sobre a inclusão de surdos hoje, não é nada melhor do que fazer um breve passeio lá nas raízes da história dos surdos, coisa que vocês já fizeram com a leitura. Conhecer a história de surdo não nos proporciona apenas para adicionarmos conhecimentos, mas também para refletir, questionar diversos acontecimentos relacionados com a educação em várias épocas. Por exemplo, por que atualmente, apesar de ser uma política de inclusão, o sujeito surdo ainda se sente excluído? A história da educação de surdo não é uma história difícil de ser analisada e compreendida. Vocês viram isso no texto. Ela evolui continuadamente, apesar de vários impactos marcantes. E aí eu cito 3 marcos, por isso que eu falo das 3 fases, que eu pedi que vocês fizessem o trabalho. Vivemos em momentos históricos caracterizados por mudanças. Aí a gente vê que em alguns momentos da história, na Europa, a gente tem que ver as mudanças externas, não somente dos acontecimentos voltados para os surdos, mas os acontecimentos externos, as revoluções, as grandes revoluções, e uma delas é a Revolução Francesa, que vai proporcionar o aparecimento da escola pública para os surdos. E crises, que também a Revolução teve suas crises, vocês bem sabem disso. Que vai dar oportunidade de estarmos hoje estudando língua brasileira de sinais, estudando as pessoas surdas. Então, já lemos, já apresentei esse panorama, voltamos às indagações. Quem são esses surdos? De onde vieram? Como a comunidade surda começou a existir? Quais foram as transformações? Muitas transformações, né? Na verdade, se a gente pensar bem, o que aconteceu com os surdos ao longo desses anos? Eu pedi que vocês fizessem manuscrito, né? Todo aquele contexto histórico, pegasse os principais tópicos e colocasse em 3 fases. A primeira fase até 1759, 1760. E eu trago para vocês alguns tópicos importantes do que eu achei importante ao longo dessa história. Lógico, cada um aí fez o que achou importante e escreveu sobre isso. O que eu trago para vocês? Girolamo Cardano, médico filósofo da época, que reconheceu a habilidade do surdo para pensar. Lembra que o surdo não tinha direito a nada, não tinha direito à herança, porque fazia uma relação da fala, não da audição, mas da fala, com relação a adquirir conhecimento, fazer relação da fala com o cognitivo. Então, portanto, ele não falava, portanto, ele também não pensava. Isso era um pensamento bastante divulgado por conta do grande filósofo Aristóteles. Então, Girolamo Cardano, ele é importante porque ele é o primeiro a reconhecer a habilidade dessa pessoa surda à cognição, ao pensamento, coisa que não existia até então. Aí aparece Pedro Ponce de León, na Espanha. Também foi destaque no ensino da nobreza, né? Lembrando que só os surdos nobres tinham direito à educação, os surdos pobres não tinham direito à educação. E outros mais ao longo dessa primeira fase. A primeira fase é marcada pelas grandes civilizações, uma que enaltecia, né, os surdos, outros que diminuía, que proibia
na verdade, que sacrificavam os surdos, citado no texto. Depois veio os filósofos, aí aparece Aristóteles aí, né, deixando o surdo à margem da sociedade, porque ele fazia a relação da fala com cognição, esse pensamento que permaneceu por longo tempo. Percebe-se isso também no texto lido. E aí eu pedi a segunda fase. A segunda fase que eu acho a mais importante, que são a chamada fase das escolas, onde surgem as escolas para os surdos. E a grande personalidade aí é Abade Michel de Lépée. Ele foi o fundador da primeira escola pública para os surdos no mundo, privilegiando, porque isso foi em Paris, a língua de sinais francesa, que ele havia aprendido com os surdos nas ruas de Paris. Há várias literatura que diz que ele aprendeu com uma irmã, umas irmãs gêmeas que eram surdas e elas se comunicavam e ele acabou aprendendo. E a outra literatura que diz que não, que ele aprendeu nas ruas com os surdos que mendigavam. Ele pegou esse grupo de surdo, levou para uma casa, para uma residência, né? Homens, pensando nisso, homens, e começou a ensiná-los. E aí começou a notar e disse, não, eles se comunicam sim, através da gestualidade, etc. Aparece então Samuel Heinecke, que acreditava que a única ferramenta a ser usada na educação de surdos seria a palavra falada, dita, e não a sinalizada, sim essa oral, usando-se então o aparelho fonador, aparelho articulação, fono articulatório. Então ele argumentava que permitir o estudante surdo usar a língua de sinais inibia o seu progresso na fala. Isso acontecia ao mesmo tempo. A Alemanha pensava na oralização, França pensava na sinalização. Então, grande importância aí, Lépée. Também nessa mesma época, referendo americano Thomas Hanks Gallaudet, né? Ele vai para a Europa em busca de conhecimento, isso em torno de 1814, e volta então para os Estados Unidos, levando então um surdo, professor surdo na época, formado nessa escola surda em Paris, que depois se tornou um instituto, que foi referência no mundo. Ele volta para os Estados Unidos e funda uma escola, que hoje é uma universidade, Collège Gallaudet. Aí aparece Alexandre Melville Bell, pai de Graham Bell, né? Professor de surdo na época também. E posteriormente surge Graham Bell também. Graham Bell ele vai dedicar o estudo dele à acústica e à fonética, porque o foco dele, igual ao pai dele, era a questão da palavra falada, da fala e não da língua de sinais. Ainda nessa segunda fase, que ela finaliza em 1880, acontece então o grande congresso em Milão, Itália, onde vai ser discutido o uso da sinalização ou da oralização. Entre outras discussões, surge então essa discussão. Esse congresso, patrocinado e conduzido por especialista, ele foi... Alexandre Graham Bell, ele foi de grande importância porque fica, então, a metodologia que ele acreditava ser a mais correta, né, que era a oralização. Ressaltando que Graham Bell tinha uma esposa surda, tinha uma mãe surda. E aí o foco dele de trabalhar a acústica era também, a esposa não sinalizava, ela oralizava. Aí a importância dele de promover a oralização também. Então fica proibido nesse congresso em Milão o uso da língua de sinais. Então quais foram os temas discutidos nesse congresso em Milão? Vantagens e desvantagens do internato, porque era em forma de internato, tempo de instrução, número de alunos por salas, enfim, enfermidades, porque também eram curadas as grandes enfermidades por aí, e outras coisas. Apesar da variedade de temas das discussões, voltava-se, sempre discutia outras coisas, mas voltava-se entre a escolha da oralização ou da sinalização, né? E aí ficou proibido o uso da língua de sinais. E eu pedi que vocês fizessem, então, a terceira fase, que era após 1880. Então, o que ficou determinado lá no Milão em 1880? Proibição da língua de sinais e o uso da oralização. Com isso, surgem várias metodologias voltadas, então, para o quê? Para a oralização.
A tecnologia eletroacústica dá um grande avanço. Lembra do aparelhozinho auricular? Antigamente não era dessa forma. Era um aparelhozinho que parecia um rádio que ficava aqui, né? E tinha uns fones enormes aqui na cabeça do menino. E o menino tinha que ter um coletezinho para estar carregando isso, que era o aparelho de amplificação sonora individual. Porque o foco aí era a cura da surdez depois do Congresso de Milão. Surgem várias abordagens, várias metodologias oralistas. Duas delas que é bastante importante é a unissensorial e a outra multissensorial. A unissensorial era voltada para audição residual, né, estímulos da audição, do resíduo auditivo, e o treinamento da fala. Pá, fá, lá, né, o ponto, isso tudo dentro do contexto da escola. Isso deve ser feito? Deve ser feito. Hoje é feito sim, mas na área da saúde, não na área educacional. E o multissensorial, além desses dois, eles tinham que também aprender a fazer leitura labial. Muitos anos depois, o sujeito surdo passa a ser visto como cidadão com direito e deveres de participação na sociedade, mas sob uma visão assistencial ainda. Na década de 60, os resultados insatisfatórios obtidos pelo oralismo na sala de aula, os estudos que apontavam para uma superioridade acadêmica para as crianças surdas, filhos de pais surdos, em comparação daquelas crianças surdas, filhos de pais ouvintes. Por quê? Surdos de pais surdos aprendiam a sinalizar, mesmo que fosse para a escola para oralizar, mas eles aprendiam a sinalizar em casa. E surdos, filhos de pais ouvintes, aprendiam somente a oralizar. E vê que não teve resultados bons para isso. Levou-se então a outras pesquisas na área da língua de sinais, voltada isso nos Estados Unidos. Depois essa pesquisa veio para o Brasil também. Nessa pesquisa, adotou-se então a abordagem que contemplasse língua de sinais e oralização, desde que chegasse ao sucesso acadêmico dessas crianças, ou tivesse que adquirir esse conhecimento. Surge então aí, nesse intervalo de tempo, a metodologia comunicação total. Então, o que seria comunicação total? A comunicação total seria o uso da leitura orofacial, amplificação sonora, língua de sinais, desenho, gesto, tudo objetivando o quê? A comunicação. Aí nessa discussão, no fazer dessa nova metodologia, as pessoas aqui no Brasil não sabiam como fazer, porque não tinha língua estruturada, nos Estados Unidos tinha, aqui não tinha. Surge então uma nova modalidade, o bimodalismo, que é o uso das duas línguas, tanto da língua de sinais quanto da língua oral, que é a língua portuguesa. Deu certo? Não, claro que não, porque são estruturas linguísticas diferentes, mas teve esse processo que ocorreu aqui no Brasil. Mas o que foi bom disso tudo? Abriu um espaço para, então, o fortalecimento da língua aqui no Brasil, da língua de sinais brasileira. Isso nos anos 80. Então, os surdos, na condição de minoria, passaram a exigir o reconhecimento da sua língua de sinais como válida. E surge, então, o que aí? O bilinguismo. O uso das duas línguas, mas não na sua modalidade oral, e sim na sua modalidade escrita. A língua portuguesa na sua modalidade escrita e a língua de sinais para se comunicar, para aprender, para ter conhecimento em várias áreas, né? Ter acesso ao conhecimento. O que acontece então? Verifica-se então que aqui no Brasil não teve também muito sucesso o bilinguismo, porque querendo ou não, usa-se uma língua, mas não percebe o que está por trás dessa língua. O que está por trás dessa língua? Uma cultura, uma identidade. São pessoas ouvintes dizendo que metodologia é correta para as pessoas surdas. É um grande avanço? É um grande avanço. Mas ainda temos que percorrer ainda há um longo tempo aí para realmente termos o bilinguismo de fato aqui no Brasil. Ainda usamos metodologias orais com tópicos linguísticos da língua de sinais brasileira. A gente não está valorizando a identidade surda, a comunidade surda, a cultura surda ainda na sua totalidade.
E por fim, eu trago para vocês alguns conceitos que os surdos têm, que é o conceito de ouvintismo. O que seria o ouvintismo? Né? O que seria o ouvintismo? É um conjunto de representações de nós ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte. Aquilo que eu disse. Tem a língua de sinais, mas ainda as pessoas surdas não reconhecem que o surdo tem uma identidade surda, tem uma cultura surda, ele tem que se comportar igual a mim, ele tem que ter os mesmos conceitos que eu em determinada palavra. Então, por isso que os surdos denominam essas pessoas que impõem isso para eles como ouvintista. Estou trazendo para vocês que eu vou usar essa palavra ao longo das nossas aulas. E é lógico, com o Congresso de Milão surge então o quê? Uma visão clínica dentro de um contexto educacional. A sala de aula se torna uma clínica, onde vai ser feita uma reabilitação da fala. Foi isso que aconteceu. Então a gente percebe então que a oralização estava no seu ápice no início da história, a língua de sinais aí decaiu, a língua de sinais subiu, a língua de sinais decaiu com o Congresso de Milão e hoje aqui no Brasil ela novamente sobe, fica no seu ápice. Mas ainda sem aquele reconhecimento, aquela valorização, reconhecendo que tem cultura surda, que tem identidade surda. Enfim, meninos, é isso para hoje. Para finalizar, para fechar a nossa leitura que nós iniciamos e não conseguimos finalizar em sala de aula, certo? E vai ter uma atividade junto aí com essa aula, com essa videoaula. Estou morrendo de saudade de vocês, né? Espero vê-los em breve. Então fica para a próxima aula. Um abraço e um beijo em língua de sinais. E um abraço também em língua de sinais. O bom da Libras é que a gente pode se abraçar mesmo estando longe. Abraço. Tchau, tchau para vocês.